doença, repreenda toda enfermidade e ministre a tua graça, ministre a tua cura. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, glorificando ao nome do Eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar por um instante em nome de Jesus. Eu quero orar, irmãos, pela vida daqueles que vão dizimar e que vão ofertar na casa do Senhor nessa noite. Quero que você, que tem seu dízimo, sua oferta, segure na sua mão, em nome de Jesus. Você que vai depositar na salva, você que vai estar depositando no gasofilácio, você que vai estar passando pelo Pix ali também, que Deus possa abençoar a sua generosidade, retribuir a sua fidelidade no nome de Jesus, amém? Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor, Pai, possa prosperar a vida dos teus filhos, ministrar bênção, Senhor, sobre essa igreja, repreendendo em nome de Jesus toda obra, Senhor, do inimigo, repreendendo, Senhor, todo espírito de escassez, mas ministra, Senhor, abundância, ministra prosperidade, Senhor, sobre a vida da tua igreja, sobre o teu povo. É a oração que nós fazemos. Abençoa agora, Senhor, a generosidade, abençoa, Senhor, a fidelidade da tua igreja, no nome de Jesus. Amém, amém. Você que vai dizimar e ofertar, venha com alegria, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Elisa, as crianças já foram? Elisa, as crianças juniores já foram? Já? Vão subir agora? Vamos pedir para as crianças então virem aqui para nós orarmos, então abençoando as crianças em nome de Jesus, que eu vi uns saindo ali, eu achei que eles tinham subido. Então quero convidar as crianças para virem aqui, para receber essa oração, em nome de Jesus. Vem cá, criançada, o pastor Adão vai ungir vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Para orar, criançada, ó. Aqui, ó, para receber a oração, que ó, vem criançada antes de ir, vem. Glória a Deus. Vem cá, os juniores também, pode vir. Em nome de Jesus. Oração sempre bom, né? Em nome de Jesus. Vamos estender as nossas mãos para cá, para abençoar os juniores, as nossas crianças, em nome de Jesus. Pai, pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, agora sobre a vida do culto infantil, sobre a vida do culto dos juniores, Senhor, também em nome de Jesus, que terão, Senhor, um momento de aprendizado, de ensino, Senhor, na tua santa palavra. Pai, direciona, Senhor, abençoa, Senhor, as professoras, abençoa, Senhor, a liderança, Senhor, tanto, Senhor, do culto infantil quanto dos juniores, Senhor, abençoa ministrando graça, Senhor, e prosperidade, dando conhecimento na vida deles, Senhor, é o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu santo e soberano nome, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, bom culto para vocês, no nome de Jesus, amém? Pode ir agora. Ministério do Louvor, Deus abençoe. Obrigado, depois a gente volta para orarmos em nome de Jesus. Quero aproveitar, irmãos, pedir para vocês colocar de pé por mais um instante, para lermos em reverência a palavra do Senhor, para lermos as Escrituras Sagradas, que quando nós abrimos a Bíblia é Deus falando conosco, que você possa, em nome de Jesus, ser tocado pela palavra do Senhor nessa noite. E eu quero fazer uma leitura de 2 textos, amados irmãos, nessa noite. E o primeiro texto que eu quero ler com os amados irmãos está em Salmo 92, no verso 12 e 13. Amém? Quem teve no Clube do Saber na terça, né, pastor Daí? Tá mais familiarizado com o Salmo 92, né? Salmo 92, 13 e 14. Abra lá a sua Bíblia em nome de Jesus. Traga um abraço da pastora. A pastora hoje não pôde vir.
está lá em Itajaí, porque amanhã nossa mudança vem para a honra e glória do Senhor, né? Ela está lá, né? Ela teve que ficar lá porque amanhã eu vou ter que estar aqui para receber a mudança e o pessoal do ar-condicionado, né? Aí a gente, como amanhã já vem com chapa, aí ela fica lá só para liberar eles. Aí a gente teve esse imprevisto, por isso que ela não pôde estar aqui com os amados irmãos, mas manda um abraço para a igreja no nome de Jesus. Salmo 92, verso 12 e 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 28, que é onde nós vamos navegar durante essas 7 semanas, nesse texto de Jacó. Gênesis 28, verso 16, nós leremos hoje. Quem encontrou, diga amém. Gênesis 28, verso 16, diz assim: quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou o azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Diga Betel. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar direcionamento, Senhor, nessa noite. Repreenda em nome de Jesus, Senhor, toda a armadilha do diabo contra a nossa vida, que tenta, Senhor, nos cegar, Pai, do entendimento da Tua santa palavra, e nos faça, Senhor, ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos para a honra e glória do Teu santo e soberano nome. Amém, amém. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Quero trazer uma mensagem, irmãos, cujo tema dessa noite é plantados em Betel. Amém? Plantados em Betel. E eu quero que nós possamos sair daqui nessa noite com essa expectativa, e daqui a pouco vocês, irmãos, vão entender o porquê desse tema, que de nós estamos enraizados, firmes, e essa é a primeira chave. Porque precisamos lembrar que o tema da campanha é a escada da resposta, aonde Deus está, irmãos, com a porta dos céus abertas ao nosso favor. Mas a campanha também diz, irmãos, recebendo as 7 chaves para mantermos os céus abertos. A ideia não é só recebermos uma visitação e pronto. A ideia é que nós venhamos receber chaves, a ideia é que nós venhamos receber, irmãos, códigos sobrenaturais, pautados na palavra do Senhor, que mantenham os céus abertos sobre a nossa vida. Amém? E a primeira chave, irmão, dessa campanha, serão 7 chaves que nós vamos falar ao longo dessa campanha. A primeira chave é a chave do altar. Amém? Essa é a primeira chave. A primeira chave é a chave do altar. E pensando, irmãos, ministrando acerca dessa chave, o Senhor me levou a esses 2 textos e nos deu esse tema: plantados em Betel. Amém? Plantados em Betel. Toda jornada, irmãos, por mais longa que ela seja, ela não pode ser completada sem o primeiro passo. Amém? Você pode andar, irmão, 100 quilômetros, mas primeiro você precisa dar o primeiro passo. Por mais longa que seja uma jornada, é de suma importância que nós iniciemos. Não dá para a gente pensar, mas o caminho é longo demais e a gente não completou. Quem completar uma caminhada, uma jornada, ele um dia teve a ousadia de dar o primeiro passo. Amém? Ele teve a ousadia de dar o primeiro passo. O destino, irmãos, é uma celebração quando alcançado.
Quando a gente alcança o objetivo, a gente celebra, a gente se alegra, porque a gente chegou aonde a gente desejava, aonde a gente estabeleceu como meta. Porém, o ponto de partida de uma jornada é de suma importância para completar a trajetória. Amém? É de suma importância. Há um ditado, tinha uma pastora amiga minha, que ela tinha um ditado que era tremendo, era uma mulher de Deus, Deus recolheu ela na época do Covid. E ela tinha um ditado, a pastora Mazé, saudosa, minha querida pastora Mazé, ela tinha um ditado que era fantástico. Ela dizia, irmãos, que quando se começa certo, há uma grande probabilidade de terminar certo. Quando se começa errado, há uma grande probabilidade de dar errado. Então, nota-se o como é importante o primeiro passo. O como é importante pensarmos, irmãos, na primeira etapa. O quanto é importante nós pensarmos nessa nossa caminhada, que a primeira chave, ela é o altar. Há uma jornada, mas essa jornada, para ela ser completada, eu preciso entender a importância desse primeiro passo. Amém? O ponto de partida, irmãos, para irmos em busca do milagre. Apesar da circunstância, quando nós lemos a história de Jacó, apesar das circunstâncias, irmãos, de Jacó, de estar numa fuga, dele estar fugindo do irmão Esaú, o início da sua jornada acontece, irmãos, não dentro de uma caverna. O início da sua jornada não começa, irmãos, dentro de uma prisão. O início da jornada de Jacó começa em Betel. Amém? O início da caminhada, o primeiro passo da jornada de Jacó começa em Betel. E nós precisamos aprender algumas coisas com essa expectativa de Jacó. E aí você pode dizer, pastor, mas o que significa? Betel é a palavra hebraica que significa casa de Deus. Amém? Betel significa casa de Deus. Bet é casa e El é Deus. É a casa de Deus. Então a jornada de Jacó, ela não começa em ambientes, irmãos, negativos. A jornada de Jacó, apesar da circunstância de dificuldade, apesar da circunstância de perseguição que ele está enfrentando, a jornada de Jacó começa no altar. Começa em Betel, começa na casa de Deus. Se nós queremos manter céus abertos na nossa vida, a chave que precisamos tomar, irmãos, é iniciar a nossa caminhada não em outro ambiente que não seja a casa de Deus. É Betel. Amém? O ambiente que eu preciso buscar para manter os céus abertos não é outro ambiente senão Betel, senão a casa de Deus. Amém? As circunstâncias não podem nos tirar do ambiente propício para contemplarmos os céus abertos. Não é porque você está enfrentando dificuldade que o seu primeiro passo não vai ser no altar. Não é porque a circunstância é difícil que o seu primeiro passo não vai iniciar primeiro no altar, em Betel, na casa de Deus. Não. Por mais que a circunstância seja uma circunstância de dificuldade, por mais que a perseguição estava sobre a vida de Jacó, mas Jacó não abriu mão, irmãos, ele inicia a sua caminhada onde? Em Betel. Porque quando nós iniciamos a nossa caminhada em Betel, quando nós iniciamos a nossa caminhada na casa de Deus, os céus estão abertos ao nosso favor. Não é isso que nós lemos? Que quando ele acorda, ele diz, quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Ele está em Betel, ele está na presença do Senhor, porque se queremos, irmãos, iniciar uma jornada, a nossa jornada precisa ter início na casa de Deus. Estar em Betel nos oportuniza a contemplar céus abertos. Estar em Betel, irmãos, nos dá a oportunidade de contemplar as portas do céu.
Jacó, pelo fato de estar em Betel, ele conseguiu ter essa visão dos anjos subindo e descendo sobre a vida dele. Porque o mundo espiritual está em movimento nessa hora. O mundo espiritual está se movimentando nessa hora. O problema é quando nós estamos num ambiente, irmãos, que não é propício para o milagre, nós paramos de crer nesse movimento. Nós paramos, irmãos, diante da dificuldade, a gente começa a acreditar mais no problema do que na solução. A gente começa mais a acreditar nas dificuldades do que na bênção de Deus. A gente começa a dar mais ouvido ao diagnóstico da morte do que à palavra da vitória. Por isso, quando você marchar, quando você ir em direção à promessa, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, o seu primeiro passo precisa ser no altar. Amém? Em Betel, é na casa de Deus, é na presença do Senhor, porque quando nós estamos na casa de Deus, Deus nos oportuniza, irmãos, a prioridade de contemplarmos os céus abertos sobre a nossa vida. Amém? O altar, irmãos, a primeira vez, irmãos, que a palavra... É por isso que a primeira chave da escada da resposta é buscar o seu milagre. Para você buscar o seu milagre, inicie no altar. A primeira vez que a palavra altar aparece na Bíblia, ela aparece em Gênesis 8:20, Gênesis 8:20, quando Noé, ele está saindo depois do dilúvio, e a Bíblia vai falar que ele separa animais puros e levanta ali um altar. Amém? Ele separa os animais, as aves puras e os animais puros e levanta ali um altar. Isso é muito significativo, porque Deus está mostrando, irmãos, para mim e para você, que para reiniciarmos uma história, para nós vivermos algo novo, não podemos viver sem antes passarmos pelo altar. Noé, antes de iniciar toda a sua vida, a sua trajetória agora, que Deus tinha dado um fim com o dilúvio, o reinício começa no altar. Amém? Abraão, irmãos, é interessante, Abraão em Gênesis 22, Abraão em Gênesis 22, a Bíblia vai falar que quando Deus fala para ele sacrificar o filho dele, ele sobe, irmãos, lá no monte, ele prepara ali o ambiente e ele, irmãos, levanta um altar para adorar ao Deus de Israel naquele lugar. E ali a Bíblia vai falar, irmãos, que Deus movimenta, porque Deus responde quando nós levantamos altares. Quando nós estamos na nossa jornada diante do altar do Senhor, Abraão, a Bíblia vai falar que Deus, irmãos, deu provisão para ele. Algo que é interessante pensarmos num altar, é que o altar, irmãos, requer santidade. O altar que Noé levanta é um altar puro, ele escolhe animais puros. Abraão traz o seu filho para sacrificar diante do altar, mas aí quando ele está diante do altar, Deus ministra a provisão. Abraão, não precisa sacrificar o Isaac não, porque eu agora vi que a sua jornada iniciou no altar. Pode ficar tranquilo que eu tenho céus abertos sobre a sua vida, porque ali está o Cordeiro. Eu sou Jeová Jiré sobre a sua vida. Porque quando nós, irmãos, estamos diante do Senhor, levantando o nosso altar, os céus respondem. Amém? Lembra de Elias? Elias vai lá naquele embate contra os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal. Naquele embate ali, a resposta que eles precisavam era que os céus se abrissem e derramasse fogo do céu. É interessante que dois grupos aqui no livro aonde narra a história de Elias, dois grupos estão fazendo praticamente a mesma coisa. Os dois estão diante do altar. Amém? Porém, irmãos, o grupo dos 450 profetas não está diante do altar de Betel, da casa de Deus. Está diante do altar de deuses, irmãos, de deuses idólatras. Está diante de deuses imundos. Está diante de Baal.
está diante do altar que Jezabel está aprovando. Só que aí a Bíblia vai falar, irmãos, que quando Elias restaura o altar, os céus respondem. Amém? Quando tira toda a imundície, quando tira toda a adoração falsa, os céus respondem. Deus, irmãos, responde às nossas orações. Deus, os céus respondem, irmãos, altares que estão restaurados. Amém? Os céus não respondem a altares, irmãos, que estão debaixo do pecado. Os céus não respondem a altares que estão vivendo, irmãos, debaixo da promiscuidade. Os céus não respondem a altares que estão servindo à idolatria, mas os céus respondem os altares que são restaurados, os altares que são colocados em ordem, os altares que a qual estão dando honra e glória ao nome do Senhor. Aí há céus abertos. Amém? Aí há céus abertos, irmãos, ao ponto de Deus fazer chover fogo do céu. Deus pode fazer algo sobrenatural sobre a sua vida, mas Ele precisa olhar, irmãos, que o seu altar está restaurado. Ele precisa olhar, irmãos, e entender que o seu altar está limpo para que ele possa ministrar bênção e graça sobre a sua vida. Para mantermos os céus abertos, não podemos, irmãos, estar, irmãos, com os nossos altares sujos, impuros, para que haja a resposta do céu. É necessário restaurar o altar, colocar em ordem as pedras, e aí sim esperarmos o improvável acontecer sobre a nossa vida. Amém? Mas se o altar, irmãos, estiver em ordem, Deus vai enviar a vitória desejada. Para mantermos céus abertos, irmãos, nós não podemos estar apenas de passagem no altar, em Betel. Amém? Porque a ideia não é só recebermos uma bênção e pronto. A ideia é que os céus se mantenham abertos sobre a nossa vida. Mas para que os céus sejam abertos sobre mim, eu não posso estar em Betel, na casa de Deus, apenas de passagem. Eu não posso estar na casa de Deus apenas por visitação. A bênção não pode ser um estágio passageiro na minha vida. A bênção, irmãos, ela precisa ser um estado permanente sobre nós. Eu não posso viver, não, agora eu fui abençoado nessa área, tá bom. Aí agora eu paro de levantar o meu altar, agora eu paro de restaurar o meu altar, agora eu paro de vir à casa de Deus, agora eu não preciso mais estar em Betel. Não, porque a bênção não pode ser algo passageiro, a bênção tem que ser algo permanente na nossa vida. Amém? Depois do encontro de Jacó, irmãos, em Peniel, depois de anos que Jacó passou por Betel, e aí ele vai enfrentar dificuldade com o irmão, Deus vai mandar ele novamente voltar a Betel para levantar um altar. Porque Deus está falando para Jacó, dizendo assim, Jacó, não é para você passar pelo altar só de passagem. O altar tem que ser algo permanente na sua vida. Santidade, pureza, sacrifício não é algo rotineiro, não é algo passageiro, mas é algo constante, é algo diário em você, Jacó, para que eu mantenha céus abertos. Lá em Gênesis capítulo 35, verso 1 diz assim, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Olha que a palavra diz ali, volta lá para Betel e faça o quê? Habite. Porque a casa de Deus não é lugar de visita, é lugar de habitação. A casa de Deus não é lugar de passagem, é lugar de habitação. A casa de Deus não é lugar, irmãos, de virmos só quando nos convém, não. A casa de Deus é o lugar de habitação. Quando nós moramos na nossa casa, irmãos, nós vamos na nossa casa só quando nós estamos alegres? A gente volta todo dia, porque é a nossa casa. Assim também deve ser a nossa postura com a casa de Deus.
Assim também deve ser a nossa postura, irmãos, para estarmos na presença do Senhor. É em todo momento, é diante de toda circunstância. Eu não posso fazer do altar uma passagem. Eu preciso fazer do altar a minha habitação. Olha o que Deus fala para Jacó. Você vai voltar lá no lugar que você passou. E isso aqui, irmão, tem muitos anos depois de Gênesis 28. Só para a gente fazer umas contas meia de padeiro, né? Umas contas meia rápidas. Só na casa de Labão, Jacó ficou mais de 14 anos. Ele, em Gênesis 28, ele ainda nem tinha chegado na casa de Labão. Então, Gênesis 35 tem mais ou menos ali uns 20 anos no mínimo. E aí, quando ele passa e tem a experiência, Deus está dizendo, não, o altar não é só para você passar, Jacó. O altar é para que você habite, volte lá e more. Na onde? Em Betel, a casa de Deus. Porque o altar, ele precisa, irmão, ser habitação para a nossa vida. Salmo 23, versículo 5, é um dos versículos que eu mais gosto do Salmo 23. Porque muita gente gosta do versículo 1, né? O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta ou nada me faltará. Mas eu gosto, acho que é o 6, perdão, é o 6. Acho que é o 6, acho que... Deixa eu só... Isso, é o 6. Certamente, obrigado, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quando? Quando? Todos os dias. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou visitar? Eu farei o quê? Habitarei, na onde? Na casa do Senhor. Todos os dias, não é de vez em quando, mas é todos os dias. E quando eu estou dizendo isso, irmãos, eu não estou falando da casa de Deus como prédio, amém? Eu estou falando da casa de Deus como presença. Eu estou falando da casa de Deus, irmãos, como estamos diante do Senhor. Eu não estou falando de estarmos frequentando um prédio ou uma reunião, mas eu estou falando, irmãos, que o meu culto, ele não só acontece quando eu venho às 19h30 na terça, ou na quinta, ou no domingo, mas o meu culto começa quando eu levanto de manhã e digo bom dia. A primeira coisa que eu faço eu estou em Betel, eu estou na casa de Deus, eu estou na presença do Senhor. É todo dia, não é de vez em quando, é todo dia eu vou estar buscando, invocando a presença do Senhor, amém? Quando estamos, irmãos, e aí eu acho tremendo, por que eu pedi para ler os dois textos? Porque o primeiro texto não diz, irmãos, que nós fomos colocados. O texto de Salmo 92 que nós lemos diz que nós estamos o quê? Plantados na casa do Senhor. Nós fomos plantados. E o salmista, ele usa uma metáfora. Ele diz que nós estamos plantados na casa do Senhor como se fosse uma palmeira, como se fosse o cedro do Líbano. Porque se queremos viver as bênçãos de Deus, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor. Porque o ambiente para a porta do céu estar aberta não é lá fora. O ambiente para as portas dos céus estarem abertas sobre nós, irmãos, não é, irmãos, na notícia na internet. O ambiente para as portas dos céus estar aberta não é a conversa com o vizinho. O ambiente para as portas estarem abertas não é o ouvido para a incredulidade. O ambiente para as portas estarem abertas é a casa de Deus. É Betel. É em Betel, é na presença do Senhor que eu preciso estar plantado para viver as promessas. Eu não posso tratar a presença do Senhor como algo, irmãos, volátil, como algo, irmãos, que a qual eu não tenho prioridade, como algo que eu não dou muita importância. Eu gosto de dizer que às vezes a gente precisa parar de tratar, irmãos, a casa de Deus como farmácia e olhar mais para a casa de Deus como hospital. E aí você vai dizer, pastor, como assim? Me explica. Vou explicar. Porque farmácia, a gente vai quando eu estou com dor, aí eu saio de casa e vai ter um monte em quase toda esquina, não é assim?
E aí eu vou lá, irmão, na farmácia, e eu vou pegar aquele remédio, daquela dificuldade, daquela dor que eu estou passando, eu pego, compro e vou embora. E aí eu só volto lá quando? Quando eu sentir dor de novo. E tem gente que trata a igreja assim. Tem gente que trata a presença de Deus assim. Até busca, ele sabe até o caminho de buscar, mas ele busca só diante das suas necessidades e dificuldades, não. Nós precisamos olhar a casa de Deus não só como uma farmácia, mas às vezes, irmãos, eu preciso ir no hospital. Às vezes, mesmo sem doença, eu preciso ir lá fazer uma avaliação, eu preciso ir lá fazer um exame, porque às vezes a precaução é melhor, irmãos, do que irmos passando, comprando só na hora da dificuldade. Não é assim? E aí quando eu estou na presença do Senhor, o Senhor vai me moldando, Ele vai me curando, Ele vai me tratando, Ele vai me mostrando sobre a minha vida, porque eu estou na onde? Plantado na casa de Deus, amém? A metáfora, irmãos, que o salmista usa no Salmo 92, ele diz, quando estamos plantados na casa do Senhor, nós vamos florescer e vamos crescer como uma palmeira. E essa metáfora ela é interessante, porque a palmeira ela é bem significativa. Porque a palmeira, irmãos, é uma árvore que ela possui várias espécies. No Brasil, por exemplo, a palmeira, irmãos, ela tem o coqueiro, a palmeira imperial, o palmito, jussara, que também é conhecido como a palmeira do açaí. Só no Brasil a gente tem várias palmeiras. É catalogado mais ou menos umas 208 espécies de palmeiras na natureza. Então tem várias palmeiras. Porém, quando o salmista, do Salmo 92, vai falar sobre a palmeira, ele está se referindo provavelmente para uma palmeira do céu ambiente. Amém? Ele está se referindo, irmãos, a uma palmeira da tamareira. E a tamareira ela tinha algumas características que são importantes, que servem para nós. Porque já que eu preciso estar na casa de Deus para florescer, o que acontece quando eu estou plantado na casa de Deus como palmeira? O que Deus vai me dar quando eu estou plantado na casa do Senhor como palmeira? Uma das características, irmão, da palmeira é que a palmeira ela era uma árvore resistente aos ventos. A palmeira, irmãos, do Oriente Médio, para os irmãos terem uma ideia, ela tinha uma resistência que ela podia suportar uma média, irmãos, de ventos até 150 km por hora. Essa velocidade de vento é equivalente a um furacão categoria 1. Ela suporta. Então vai ventar e a tamareira, aquela palmeira vai ficar firme. O que a palavra está me dizendo para mim e para você é que se nós estamos plantados em Betel, na casa de Deus, nós cresceremos como uma palmeira. Os ventos, irmãos, podem vir contra você, até furacão pode vir sobre a sua vida, mas Deus vai te manter resistente na presença dEle. Por quê? Porque as suas raízes não estão no mundo, as suas raízes estão em Betel. As suas raízes estão na casa de Deus. As suas raízes estão na presença do Senhor. E estando na presença do Senhor, Ele vai te suportar. Estando na presença do Senhor, Ele vai te segurar. E aí é interessante que resistência é diferente de dureza. Amém? Porque é isso que faz a palmeira não cair. Porque ela não é dura, ela é resistente. E tem uma grande diferença aqui. Porque se ela fosse dura, quando o vento batesse, ela quebraria. Mas ela não é dura, ela é flexível. O vento bate, irmãos, e ela se dobra diante do vento, para que quando a tempestade passar, ela possa se manter de pé. O que Deus, irmãos, mostra para nós é que é por isso que precisamos estar no altar, curvados diante dEle, inclinados diante da sua glória, humildes diante da presença dEle, porque aí a palavra vai declarar, irmãos, que Ele dá graça ao humilde.
E aí a gente vai resistir ao vento, a gente vai resistir à tempestade, a gente vai resistir ao problema, a gente vai resistir, irmãos, à situação adversa. Por quê? Porque quando a situação adversa vir, nós não vamos encarar, irmãos, dizendo, olha, eu sou tal, eu vou resolver com a minha força, eu vou resolver com a minha sabedoria. Não, nós vamos nos curvar e o vento vai passar e Deus vai nos colocar de pé quando a tempestade passar. Seja flexível na presença do Senhor. Se dobre, irmãos, diante das dificuldades. Se dobre não para o problema, mas se dobre para o Senhor, porque Ele vai te sustentar na hora da angústia e na hora da dificuldade. A segunda característica da palmeira é que a palmeira, irmãos, ela era uma planta do deserto. E ela, como planta do deserto, ela normalmente, irmãos, o ambiente onde ela estava era um ambiente, irmãos, sem muito recurso, seca, falta de água, sol escaldante. Só que a palmeira, irmãos, do deserto, ela tinha uma característica que mantinha ela florescendo. Porque se nós queremos ser palmeiras plantadas na casa do Senhor, não importa o ambiente que esteja à nossa volta, nós iremos florescer. E por que florescia? Porque a palmeira, ela tinha raízes profundas. A palmeira, irmãos, ela tinha raízes profundas para quê, pastor? Para procurar, irmãos, a água no deserto. Então ela procurava os veios de água, irmãos, o máximo que os lençóis freáticos, o máximo que ela podia. Quem está plantado na casa do Senhor está em busca, irmão, do rio de águas vivas. Quem está plantado na casa do Senhor está com raízes profundas, irmãos, buscando as águas vivas do Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor, que é a água da vida, nós, irmãos, somos saciados de toda sede, e não importa o ambiente que esteja à nossa volta, nós vamos encontrar água. Deus vai nos dar, irmãos, saciedade. Deus vai tirar, irmãos, a sede, a seca que está sobre nós. O ambiente pode estar todo seco, mas nós vamos estar sendo alimentados pelo rio da água da vida, porque estamos plantados em Betel. Amém? Outra característica da palmeira, irmãos, a tamareira, é que a tamareira, a palmeira do deserto, o que o salmista se refere, quando ela era plantada no ambiente que não era o dela, ela até frutificava, mas ela não crescia muito. Ela até ia em busca de água, mas como não era o ambiente dela, ela não crescia. Ela crescia até a um certo ponto, mas se ela tivesse no ambiente dela, irmãos, aí ela crescia, ela ia a alturas. E isso, irmãos, nos revela algo, irmãos, importante. Quem está plantado no ambiente que Deus plantou, consegue frutificar sem limitações. Cresça no ambiente que Deus já te plantou. Às vezes tem gente que está querendo crescer, mas está mudando de ambiente. Às vezes tem gente que está querendo ver o crescimento de Deus e está pensando, não, mas se eu ir para outro lugar, eu não estou falando de igreja, amém, irmãos? Se eu viver outra situação, se eu viver outro problema, se eu viver uma outra realidade, eu acho que Deus vai mudar. A tamareira, ela cresce no ambiente onde Deus plantou. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração. Quem sabe é um trabalho, quem sabe é um curso, quem sabe, irmãos, um relacionamento aqui que o Senhor está chacoalhando alguém dizendo assim, frutifique aonde Deus te plantou. Amém? Eu não sei. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando isso ao seu coração. Não queira sair do ambiente, irmãos, porque você pode até ter vida, mas não vai crescer no propósito que Deus tem para você. Ah, mas o ambiente é do deserto. Mas é no deserto, é na dificuldade que a tamareira cresce. Amém? Que Deus levanta aquela palmeira. A palmeira, irmãos, ela tem uma outra característica. E agora eu vou falar com o pastor Adão e com o irmão Ademir, que são jardineiros, vão saber melhor, vão pregar melhor do que eu agora essa parte, que a palmeira, irmãos, ela é usada muito no paisagismo, não é assim, irmãos?
Ela é usada no paisagismo. Porque a palmeira, a finalidade dela é mostrar essa beleza. Quando ela cresce é mostrar que está bonito. Nós temos ali algumas palmeiras ali na frente. Ela quer mostrar que ela é bonita. Mas a palmeira, ela tinha algo interessante. Ela crescia no deserto. Ela ficava bonita. E ela era grande. Então o viajante que estava passando no deserto, quando ele via a palmeira, ele se aproximava. E aí você vai pensar, por quê, pastor? Porque próximo da palmeira, como ela sempre buscava água, era a grande probabilidade de próximo à palmeira, a sua beleza apontar aonde tinha água. Amém? Então, quando o viajante passava e ele via a palmeira longe, grande, imponente, no meio do deserto, ele dizia, vamos para lá, porque ali tem um oásis. Se você, irmãos, está plantado na casa do Senhor e floresce como uma palmeira na presença do Senhor, você aponta, irmãos, para o viajante no deserto, aonde está o rio de águas vivas. Quem sabe, irmão, tem gente passando lá fome lá fora, sede lá fora. Tem viajante, irmãos, passando sede lá fora, no deserto, na dificuldade, na circunstância, porque nós não temos sido palmeiras, irmãos, exuberantes o suficiente para apontar o rio de águas vivas. Quem sabe tem gente, irmão, morrendo de sede no deserto, porque ele não está enxergando as palmeiras plantadas na casa do Senhor. Quem sabe tem gente que está perdida, irmão, no deserto, porque não está encontrando as palmeiras que estão plantadas em Betel. Mas se nós formos palmeiras plantadas em Betel, quando as pessoas passarem, vai dizer, eu quero viver a vida que essa família leva, eu quero ser o pai que aquele irmão é, eu quero ser o esposo, da forma que ele trata aquela esposa, porque eu vejo que tem palmeira plantada na casa do Senhor. Tem palmeira em Betel. A palmeira, irmão, serve para o paisagismo, para embelezar. Deus nos colocou e nos plantou na casa do Senhor para sermos um jardim regado, fechado e cuidado por Ele. Mas as pessoas lá fora precisam passar e ver, ali tem um oásis, ali tem um rio de águas vivas. Amém? Ali tem rio de águas vivas. Eu fui montar os meus móveis, compramos alguns móveis aqui em Brusque, nosso móvel estava capenga, né, irmãos? Aí compramos móveis para montar aqui em Brusque, e aí a gente estava montando, e veio 2 montadores, um casal de montador, veio fazer o serviço de montagem aqui para a gente. E o casal que veio fazer o serviço, é um casal, irmãos, que quando falaram para eles, olha, vocês vão vão montar os móveis lá, é um casal de pastores. Irmãos, eles trouxeram até a água deles. Porque eles já tiveram experiência, porque eles são de uma outra religião, de cristãos, que quando eles falaram e mencionaram a religião deles, essas pessoas nem água deram para eles. Eles trouxeram a água deles. E a expectativa deles ao nosso respeito era que, pelo fato de nós sermos pastores, líderes religiosos, nós os trataríamos com preconceito. Mas nós, irmãos, fomos uma palmeira, apontando o rio de água viva para a vida deles. Ao ponto, irmãos, desse casal que não pertence, irmãos, à religião evangélica, inclusive são de religião de matriz africana, dizer, olha, gostei de vocês, e provavelmente eu vou vir aqui na igreja de vocês visitar. Porque vocês são diferentes. E eu não estou falando isso, irmãos, para me engrandecer, mas eu estou falando isso, irmãos, porque é essa a sensação que precisamos passar para as pessoas que estão lá fora. Porque quando falou que era para ele fazer um serviço na igreja, ele torceu a cara, porque ele falou, vão me tratar com desprezo, vão me tratar com desdém, eu tenho tido problemas com evangélicos, foi o que ele testemunhou, ou seja, as pessoas não têm sido palmeira. E aí a pergunta que faço, porque às vezes o mundo, irmãos, tem tanta chacota quanto a igreja, porque as pessoas não estão plantadas na casa do Senhor, apontando para o rio de águas vivas. Amém?
Eu gosto sempre de lembrar, eu já disse isso aqui logo quando eu assumi a igreja. Atos 1:8, irmãos, Jesus, ele chama os discípulos para serem minhas testemunhas. E vocês serão minhas testemunhas. Deus não chamou, irmãos, eu e você para ser pregador, embora seja uma bênção pregar. Deus não te chamou para você ser só o diácono, embora seja uma bênção você ser diácono, mas Deus te chamou para que você seja testemunha. Quem já testemunhou, irmãos, no fórum? Quem já testemunhou no fórum, numa audiência? O que o juiz pergunta, né, na audiência, lá nela, irmão, o juiz olha e diz, olha, você tem que confirmar o que você está dizendo é verdade. Só pode testemunhar quem vivenciou. Jesus nos chama para sermos testemunhas. O que nós estamos vivenciando para falar para as pessoas, irmãos, lá fora? O que nós estamos vivenciando para falar para as pessoas que estão lá fora? Amém? A palmeira, ela se destaca, irmãos, porque ela está apontando para o rio de águas vivas. Tem muita gente passando sede lá fora, porque nós precisamos ser essa palmeira, plantados na presença do Senhor. Para nós concluirmos, irmãos, inicie a sua jornada em busca do seu milagre. Na onde? No altar. Não dê o primeiro passo, irmãos, em lugares, em ambientes hostis, mas dê o primeiro passo num ambiente propício para ver os céus abertos. E o ambiente propício para ver os céus abertos é em Betel, é na casa de Deus, amém? É diante do Senhor. Quando nós, irmãos, a resposta do céu, ela vem quando o nosso altar está debaixo de santidade, pois o céu responde a altares restaurados. Esteja plantado em Betel, pois na casa de Deus você vai florescer e crescer como uma palmeira na presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você que está participando dessa campanha e dos 12 passos de fé, que você está nessa campanha pedindo por algo do Senhor, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Venha diante do altar, irmãos. Toque no altar nessa noite. Venha diante do altar.